Oi pessoal, meu nome é Marcelo, eu trabalho como médico e uma experiência na área de emergência. E hoje eu quero falar para vocês de uma experiência que eu tenho há quase 20 anos. Trabalho na rodovia. Hoje não só com gestão, mas também estou na ativa porque sou um samuzeiro, trabalho no SAMU. E eu tenho uma história para contar para vocês muito importante, para que vocês também não passem por isso. Há um tempo atrás eu tinha um amigo e esse amigo trabalhava como bombeiro. Por que eu falo trabalhava? Porque ele faleceu. E era um guerreiro. Só que um dia de folga ele se envolveu num acidente. Sabe o que aconteceu? Ele ficou preso nas ferragens. E ele, que estava acostumado a salvar a vida das pessoas, estava agora no papel, na condição muito triste de vítima. E olha, foi uma ferragem, não foi aquela ferragem simples, foi aquela ferragem. E esta situação fez com que fosse muito difícil, muito trabalhoso a retirada dele naquele momento. O afastamento das ferragens, até mesmo o isolamento da cena, porque causou uma comoção muito grande, o acidente foi muito grave. E o que aconteceu com ele? Ele teve uma parada cardíaca. E quando ele foi retirado das ferragens, ele tinha acabado de sofrer a parada cardíaca. E sabe o que aconteceu? Ele tinha um traçado, para quem sabe o que eu vou falar, uma fibrilação ventricular, que você fala assim, só de dar o choque, você fala, vou salvar a vida dele. E não salvou, porque ele não saía da parada cardíaca. Nem com a desfibrilação, nem com o atendimento de médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros que estavam lá, torcendo pela vida dele, puderam fazer diferença. Infelizmente, esse amigo faleceu. Então, para você hoje, vem uma mensagem muito importante. A dica é síndrome do esmagamento, ou a síndrome de Bywaters. Bywaters foi o cara que criou isso. Foi um médico reumatologista que lá na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele começou a enxergar uma coisa que era previsível, que poderia ser prevenida. Mas se você não fizesse nada, poderia levar a uma parada cardíaca e esta parada cardíaca, por melhor que você atendesse, se não soubesse a dica que eu vou passar daqui a pouco para vocês, o paciente não ia sobreviver. Pois é, a síndrome de esmagamento é para aquelas vítimas presas nas ferragens, para aquelas vítimas de terremoto que ficam soterradas debaixo de escombros, onde você aprende muitas vezes a parte muito interessante que é o salvamento, e muitas vezes se esquece da fisiopatologia. Esses pacientes, via de regra, eles estão com os membros, as pernas, os braços, o corpo esmagado. Esse esmagamento vai levar à destruição do músculo. Tem uma dica importante para vocês que é sobre a rabdomiólise. E o que é essa rabdomiólise? É a destruição maciça da musculatura. Quando a pessoa está presa nas ferragens, ela está soterrada, esse esmagamento faz com que haja a liberação de uma coisa chamada mioglobina. A mioglobina é muito parecida com a hemoglobina no sangue, só que ela não pode chegar no rim, porque ela faz com que haja uma insuficiência renal aguda. Essa insuficiência renal aguda vai fazer com que haja um problema na filtração de várias substâncias que passam e são filtradas pelos rins, entre elas o potássio. E se o potássio estiver muito alto, vai fazer com que eu tenha a situação de hipercalemia, uma das causas da parada cardíaca. Se você não sabe, quando essas pessoas ficam presas nas ferragens e o rim começa a funcionar mal, a primeira coisa que a gente imagina é que ele vai diminuir a diurese. E nesse caso, você não sabe, porque você está nas ferragens, você está num ambiente fora do hospital. Teoricamente, seria menos que 400 ml aí na primeira hora. Você não vai conseguir isso. Você vai conseguir uma coisa, e esta é a dica que eu passo para você. Nunca se esqueça de monitorizar o coração do seu paciente quando ele estiver nessa situação. Seja nas ferragens, seja dentro desses escombros, ele precisa dessa monitorização. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ver um sinal lá no monitor cardíaco. Esse sinal é quase que uma coisa meio zen. É uma onda T apiculada. E olha, igualzinha a outra.
Se você encontrar uma onda T que está muito alta, ela pode te dar a dica que esse paciente apresenta o potássio elevado no sangue, ou seja, potássio maior do que 6. E este número você tem que guardar porque você não vai ter o laboratório do seu lado, mas você vai ter o seu amigo monitor cardíaco. Se você estiver diante disso, você tem duas alternativas para salvar a vida do seu amigo antes que ele entre numa parada cardíaca. Dê volume para ele. Em média, 1 litro a 1,5 litro por hora de cristalóide para ele. Segundo, tenta alcalinizar a urina. Se você está meio inseguro com bicarbonato, você pode também pensar em forçar a diurese com algum tipo de material osmoticamente ativo, como é o caso do manitol. Pessoal, essas são dicas rápidas que eu gostaria de transmitir para vocês, para que vocês nunca se esqueçam que quando a gente deixa de fazer algo como essa, a técnica, a gente perde uma pessoa lá no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia do pré-hospitalar. Se vocês gostaram dessa dica e curtiram, não deixem de acessar nossas páginas e o nosso canal. E se estiver com celular, não deixe também de apertar o sinal do sino, o sininho que está lá, tá bom? Muito obrigado, gente!